Amém. Não precisa responder. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 ao 3 vai dizer assim: Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Até nós vamos estar fazendo menção. Pode deixar seu livro aberto, as escrituras abertas, amém? E aqui, dentro da nossa introdução, vem a questão: quem é o autor da carta e o destinatário da carta? A carta, como os irmãos sabem, é do apóstolo Paulo e é direcionada aos Gálatas. Essa carta é a mais curta das 4 grandes cartas de Paulo. Como os irmãos podem acompanhar aí, a carta de Gálatas só tem apenas quantos capítulos, irmãos? 6 capítulos. E ela foi direcionada a um grupo de igrejas, as igrejas da galáxia, conforme está registrado no capítulo de número 1, no versículo de número 2. E não necessariamente a uma única igreja. Essa carta, que pode ser vista como contendo ou sendo dividida em 3 blocos. Um bloco mais histórico, narrativo, até a metade do capítulo 2. O segundo bloco é mais argumentativo e doutrinário, é onde Paulo está tratando sobre isso, onde começa no meio do capítulo 2 e vai até o final do capítulo 4. E o terceiro bloco, irmãos, vai tratar de implicações aplicativas, a realidade, ao que estava acontecendo naquele momento dos Gálatas. Depois, ou após a argumentação do bloco central ali da carta. Mas para a gente poder entender direitinho o que de fato estava acontecendo ali, irmãos, o porquê dessa carta, o motivo dessa carta, o porquê Paulo teve a necessidade de mandar essa carta àquelas igrejas da galáxia. O que estava acontecendo ali? Paulo, como de costume, ele começa as suas cartas com uma saudação. Ele começa as suas cartas com uma oração em favor dos seus leitores. Mas nessa carta, necessariamente ele não faz isso, como na maioria de suas cartas. Aqui, meus irmãos, ele já começa logo a tratar do assunto que vai motivá-lo a essa carta ser escrita, que vai motivar Paulo a escrever aos Gálatas. E a carta, ela já entra imediatamente em seu interesse principal. Pode passar. Primeiro, os Gálatas, eles estavam aceitando uma perversão do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele argumenta duramente que os Gálatas estavam rapidamente aceitando uma perversão, que os Gálatas estavam aceitando uma alteração, uma mudança do Evangelho. Então, ele exorta, dizendo que os ensinos e as pregações que vão além do Evangelho que ele pregou a eles são anátema, ou seja, uma maldição. Acompanhe comigo no capítulo de número 1, o
versículo de número 6 e o versículo de número 7. Olha o que Paulo vai dizer. Eu estou muito admirado com vocês, pois vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando um outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Amém? Mas antes de esclarecer mais em detalhe o que ele estava se referindo, irmãos, exatamente, o apóstolo, ele passa a desenvolver uma ampla defesa do seu apostolado, né? O primeiro motivo dessa carta é porque estava acontecendo ali uma mudança, uma alteração. Estava tentando mudar aquilo que Paulo deixou como ensinamento ali. E o segundo, que Paulo ele vai defender o seu apostolado. Vamos ver aí o versículo de número 11, no primeiro capítulo 1, versículo de número 11 ao versículo de número 16, ele vai dizer assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não recebi de ninguém e ninguém me ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando eu praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus, e eu fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. É o que Paulo está dizendo. O que estava acontecendo ali? Estavam dizendo ali que o evangelho que Paulo pregava era de segunda mão. Estavam afirmando ali a igreja dos Gálatas que Paulo, que ele não era apóstolo, porque a ideia de apóstolo é de testemunha. É como se eles estivessem dizendo: você não estava lá quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava cumprindo o seu ministério. Então você não é um apóstolo. Então Paulo não é um apóstolo. Então Paulo ele vai e alega, afirma que ele não tinha recebido de ninguém, nem mesmo dos apóstolos de Jerusalém. Ele está afirmando que ele nem recebeu e nem aprendeu dos outros, mas sim do próprio Deus por meio da revelação. Ou seja, Deus revelou por meio do Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele está dizendo que ele deixa de ser perseguidor para se tornar pregador do que antes ele perseguia. Por quê? Porque a ele foi revelado. Não foi ninguém que escolheu Paulo, foi o próprio Deus que escolheu Paulo. Então Paulo, em outras palavras, ele está mostrando através de sua carta àqueles irmãos que ele era o mensageiro do verdadeiro evangelho. Aleluia. Pode passar? A expressão chave da carta: o homem não é justificado por obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. É sobre isso que Paulo está falando, meus irmãos. Essa é a expressão central, essa é a expressão chave da carta de Paulo aos Gálatas. O homem ele não é justificado por obras da lei.
e sim pela fé em Jesus Cristo. E vale ressaltar aqui que esse grito de Paulo, ele também é destacado lá na carta aos Romanos. Ele também grita acerca disso. E dentro desse contexto, o que seriam essas obras da lei? O que seriam essas obras da lei a qual Paulo estava referindo? Mas por que Paulo é específico em mencionar e tratar sobre isso? Ei! O homem ele não é justificado por obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Porque ali estava levantando líderes judeus para dizer que havia necessidade daquela igreja cumprir a lei. Era necessário eles... mas eles já não tinham entregado a vida deles a Jesus? Sim. Mas eles estavam ali tentando, levando esta igreja a entender e a pensar que era necessário fazer algo mais. Era necessário circuncidar. E era a circuncisão que aparece de forma explícita aqui no conteúdo da carta. Quando nós vamos ler essa carta de Paulo, a gente vai ver Paulo tratando sobre isso. E para quem não sabe do que se trata a circuncisão, meus irmãos, a circuncisão é um ritual judeu que envolve a remoção do prepúcio dos meninos. E esse ato, ele tinha vários significados. Primeiro, era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, iniciada com Abraão. Deus, ele pediu a Abraão e a sua descendência que circuncidasse com um símbolo dessa aliança. Só que era justamente isso que Paulo estava levando os Gálatas a entenderem, que a circuncisão ela veio após Abraão crer. Preste atenção aqui comigo. Paulo leva aqueles crentes, aquelas igrejas, através de sua carta, a entenderem. Não foi a circuncisão que veio primeiro. Primeiro veio a fé. Abraão, ele creu. E depois ele circuncidou. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: primeiro ele crê no Filho de Deus. Primeiro ele crê no Deus vivo que o chamou. Abraão, primeiro ele crê. E depois ele sela a sua aliança com Deus vivo. Ele creu e foi imputado por justiça. E é esse aí o argumento de Paulo. O crédito, ele não estava em Abraão, mas estava na sua fé. Era pela sua fé que Deus imputou justiça. E quando Abraão, ele crê, ele está dizendo que ele confia nos atos de Deus. E só depois é que Deus dá o sinal da circuncisão. Por quê, irmãos? Porque eles, os Gálatas, estavam se vangloriando. Eles estavam se vangloriando na lei, nesse caso na circuncisão. É como se eles estivessem batendo no peito e dizendo: eu sirvo a Deus porque eu fui circuncidado. Eles tinham um sinal da aliança com Deus. E nesse caso, o ato da circuncisão, trazendo a nós, é tudo aquilo que eu considero como mérito meu. Presta atenção. Aquele povo estava deixando de lado o ensino verdadeiro. Aquele povo estava deixando de lado o sacrifício maior e principal, o sacrifício de Cristo. E acreditando em falsos profetas, e acreditando em falsos ensinos, e acreditando que era necessário ter algo mais. Ei, mas Paulo se levanta para dizer: não é necessário, porque o homem foi justificado não por causa da lei, mas por causa da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eles estavam se vangloriando, como eu disse, porque tinham um sinal da aliança com Deus, e trazendo para os nossos dias
A circuncisão está representando tudo aquilo que eu coloco como mérito meu. É aquilo que eu faço. Se eu não fizer, eu não estou bem com Deus. Se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Se eu não realizar. Então, meus irmãos, é esse mérito. Esse mérito é como se eu ganhasse algum ponto. É como se eu ganhasse algum crédito na poupança celestial. Ei, eu quero abrir um parênteses para te dizer: o sacrifício de Cristo, ele é absoluto. Ele não precisa ser acrescentado, porque tudo ele fez. Ele se entregou e não há necessidade de mais nenhum sacrifício. Aleluia! Glória a Deus. Tudo ele fez por nós. Aleluia. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos receber, aleluia. Nós só precisamos nos entregar. Nós só precisamos fazer essa aliança com Ele. Não há necessidade. Os homens, eles produzem as obras. Mas eles produzem as obras. O resultado das obras dos homens são obras da carne. A produção das obras da carne. E é no que eles estavam se fundamentando. E com isso o resultado disso é deixar de ter o próprio Deus como espelho, irmãos. Quando, é o que Paulo está tratando na carta, viu? Quando eu inclino para o Espírito, quem vai produzir em mim é o Espírito. Quando eu inclino, quando eu dou crédito às minhas obras, quem vai produzir, o que vai ser produzido, são obras da carne. E o fruto do Espírito, a qual é produzido quando eu inclino para o Espírito, é relacionamento com Deus e relacionamento com o meu próximo. Porque a base do fruto do Espírito é o amor. Quando nós vamos ver Paulo falando sobre isso, lá no capítulo 5, nós vamos ver que o fruto do Espírito, a base de todas as vertentes deste fruto, é o amor. Tudo que nós produzimos como homem pode ter inclinações para a carne. E eu quero dizer, irmãos, ainda que aquilo que eu esteja fazendo seja algo bom ou necessário fazer, mas se eu coloco como um mérito, se eu coloco em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo, com certeza o resultado vai ser obras da carne. Quando nós estamos presos na lei, que resulta no legalismo, e o que vai acontecer é produção dos nossos próprios méritos, ou seja, produção da obra da carne. E qual é o resultado? Qual é o resultado de quando as obras da carne ela está sendo produzida em mim? Distanciamento de Deus. Distanciamento de Deus. Como eu disse, quando eu me volto para fazer algo, para colocar como mérito algo que eu faço, e o sacrifício de Cristo ele não é absoluto, não é primordial ou não é o suficiente na minha vida, ainda que aquilo que eu esteja fazendo seja algo bom, seja algo positivo, mas se estiver com a motivação errada, se a finalidade ela for errada, vai ter vertentes de um legalismo. E aí é que mora o perigo. Slide 4. Uma igreja que ao invés de influenciar, estava sendo influenciada. Quem era essa igreja, irmãos? A igreja das galáxias.
Os Gálatas eram uma igreja que, ao invés de influenciar, ela estava sendo influenciada. Quem é que estava influenciando aquela igreja, aquelas igrejas? Aquela igreja, a igreja de Cristo ali, eram os líderes judeus. Vale ressaltar aqui que a igreja de Gálatas era uma igreja de gentios. Gentios que foram aceitando a fé, que foram se convertendo e foi formando a igreja. Paulo funda a igreja, mas ali se levanta líderes judeus e começa a pregar, dizer: ó, vocês precisam guardar a lei, viu? Vocês precisam circuncidar. E estavam instruindo até a lei como um meio de salvação. E se vangloriar por aqui. Então os gentios que iam se convertendo, eles também estavam sendo instruídos a fazer da mesma forma. É como se eles dissessem assim: olha, vocês têm que guardar a lei, cara. Cristo, ele é bom, mas ele sozinho não é o suficiente. É necessário você fazer uma coisinha a mais. Você precisa guardar a lei. Ou seja, só o sacrifício de Cristo não era o suficiente. Precisava ter um complemento. Precisava ter algo para acrescentar. Em Romanos capítulo 3, o versículo de número 24, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Paulo, ele está dizendo que fomos justificados gratuitamente pela graça do Senhor, e é por meio da sua redenção, da redenção que há em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, o versículo de 8 a 9 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, e é por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Já pensou, irmãos, se a salvação dependesse do que eu e você fizesse, Deus estaria sendo injusto. Sabe por quê? Porque uns iriam fazer mais, outros iriam fazer menos e nunca seria o suficiente, porque nós somos falhos e imperfeitos, pecadores. Mas eu quero te dar uma notícia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios: vocês são salvos pela graça. E eu quero te dizer que a graça é o favor de Deus que eu e você não merecemos. Aleluia. É por meio da fé. E isso não vem de vocês não, viu? É dom de Deus. Aleluia. É presente do Senhor para nós. E não é por obras não, para que ninguém bata no peito e diga: eu fui salvo porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo. É por causa do que Ele fez. Aleluia. Não é pelo que nós somos. Não é pelo que nós somos. Não é pelo que nós fazemos. Não é pelo que nós deixamos de fazer. É pelo que Ele é. Aleluia. E Ele é a justiça. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Foi o seu sacrifício, não foi os nossos atos. Não foi por nosso mérito. Amém. Amém. Glória a Deus. Volta aí só um pouquinho. Líderes judaizantes, como eu disse, eram aqueles que estavam influenciando a igreja. E ali Paulo estava mostrando a lei versus a graça, obras versus a fé. Passa. A importância de conhecermos a doutrina, que é a palavra, irmãos. Eu quero lhe dizer que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitas vezes a igreja de Cristo, a qual poderia influenciar, ela está sendo influenciada. A igreja de Cristo, a qual foi levantada na terra para influenciar,
Por quê? Por quê? A igreja muitas vezes está sendo influenciada pelo evangelho legalista, pelo evangelho superficial, pelo evangelho raso, pelo evangelho barato, pelo evangelho pobre, manipulador, místico, egocêntrico, a qual o homem é o centro e não Cristo é o centro. Aquele evangelho só de bênçãos, aquele evangelho materialista, terreno, aquele evangelho de obras e não de graça, não de relacionamento. O evangelho coach, de autoajuda e não de ajuda do céu. Aquele evangelho que diz assim: ei, vem que você precisa mudar essa forma de agir, de fazer, porque senão você não vai ficar rico. É aquele evangelho que fala assim: ó, entrega tudo que você tem para Deus poder te abençoar. É aquele evangelho onde só visa as coisas dessa terra. É aquele evangelho onde não prega o verdadeiro Cristo. É aquele evangelho onde não prega a doutrina verdadeira. É aquele evangelho onde não mostra verdadeiramente qual é o caminho, a qual foi lido aqui, a porta estreita. É aquele evangelho de porta larga, onde diz: ó, a gente aceita tudo, aqui pode tudo. Você pode ficar do jeito que você está. O importante é você dizimar todo mês. Meus irmãos, a igreja que poderia influenciar, ela tem muitas vezes sido influenciada. Aquele evangelho que só massageia o ego, que só fala, só pega as coisas boas ali, sabe? De bênçãos, de conforto, que nos abraça, que nos deixa confortável, que não nos tira da zona de conforto, que não nos confronta, que não nos corrige, que não coloca o dedo no nosso nariz e diz: ei, se você quiser Jesus, precisa ter renúncia. Precisa sim deixar o velho homem. Precisa sim abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. E esse evangelho, ele é mais atrativo. Esse evangelho a qual está sendo pregado por aí é o evangelho que atrai multidões, irmãos. Mas por que ao invés de influenciar, muitas das vezes estão sendo influenciados? Por não conhecermos o verdadeiro evangelho. Por conhecermos só aquilo que nos convém. É os crentes que ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, está acompanhando essas pregações rasas, pobres, que não transformam. Esses dias, irmãos, eu estava numa reunião e uma pessoa chegou assim e falou assim: eu aprendi uma coisa hoje. E ela falou uma frase de efeito lá, sabe? Aquelas frases que dá certo, que esses pregadores usam para poder dar certo. E ela falou que ela tinha escutado isso de um pastor. E eu só fiz assim: vale, meu Deus. Aí quando foi mais tarde, ela me manda um vídeo. Aí, tipo assim, eu tô abafando, né? Eu vou ganhar um ponto aí com ela, porque eu disse que eu estava ouvindo um pastor. Meus irmãos, quando eu assisti o vídeo, eu falei: meu Deus, oh, Jesus, tem que dizer, pelo amor de Deus. Só frases de efeito. Só coisas que massageiam o ego. É aquele tipo lá. Você tem que postar de manhã, de tarde, de noite. Você tem que compartilhar com 11 pessoas. E essa pessoa vai ter que compartilhar com mais 11. E essa outra vai ter que compartilhar para ganhar seguidor. E eu falei: ô Jesus. E essa pessoa estava acreditando que aquilo ali era um evangelho verdadeiro. Mas por quê? Porque o verdadeiro talvez não seja tão atrativo como esses outros aí que estão sendo pregados.
seja tão atrativo. Quando nós conhecemos a sã doutrina, quando nós conhecemos a moeda verdadeira, nós não somos atraídos pela falsa. Quando nós conhecemos a moeda verdadeira, nós não somos enganados pela falsa. Se não conhecermos a sã doutrina, irmãos, a palavra poderosa do Senhor, nós podemos fazer coisas com motivações erradas. E aí é que está todo o perigo. O legalismo, ele nos apresenta prática, mas não nos dá os porquês dessas práticas. É como se eu colocasse, é o que estava acontecendo ali nos Gálatas, viu? É como se, esse é o sentido, é como se eu colocasse uma lista de regras e de coisas para você fazer, mas eu não dou o porquê dessas coisas. E você simplesmente faz porque você entendeu o que tem que fazer. Mas é o porquê mesmo. E é nesse sentido que se torna um legalismo. Se não sabemos os porquês, nós vamos nos tornar reféns das práticas sem refletir o porquê mesmo disso. O pra quê mesmo, qual a finalidade. E aí, as nossas intenções sem refletir, elas têm consequências. Elas têm consequências. E podemos fazer coisas certas, mas com motivações erradas. Por exemplo, pastor, eu briguei com meu esposo, eu não vou cear hoje. O legalismo, ele abre esse leque para eu fazer alguma coisa ao invés de eu tratar o problema. Eu não gostei do irmão fulano de tal, ou a senhora falou alguma coisa que eu não gostei de ouvir, vou sair da igreja. Eu fazendo alguma coisa sem tratar o problema. Ou eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que isso aconteça. É errado orar? É errado orar, irmãos? Não, é necessário. É uma disciplina e faz parte da vida cristã, faz parte do relacionamento com Deus. Mas quando eu faço com a motivação errada, se torna um legalismo. É errado jejuar? Não. Mas quando eu faço com a motivação errada, pode ser um legalismo, uma vertente legalista. E assim tudo aquilo que eu venha fazer com a motivação, com a finalidade errada, sem refletir o porquê eu estou fazendo isso, o para que eu estou fazendo aquilo. Meus irmãos, o conhecimento nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. São derivações de legalismo. Quando eu faço algo sem refletir, mas eu aprendi assim, a vida toda me ensinaram assim, e eu vou morrer fazendo assim. Misericórdia. A palavra, ela nos liberta. A palavra, ela vai muito além. Ela vai muito além. E tudo isso, irmãos, todo problema é gerado do pecado. Só que nós já temos a solução para o problema. A lei, ela vai nos apresentar o problema, ela vai apontar o problema. Paulo, ele está mostrando através da sua carta a importância da lei, mas o lugar dela. Não era a lei que salvava, ela aponta o problema, ela aponta para o pecado, mas a solução do problema, ela só está em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A lei, ela pode apontar, eu estou errado mesmo, eu preciso me consertar, é assim, devia ser assim. E é o que a gente estava aprendendo na escola bíblica quarta-feira. Às vezes a gente coloca como pecado só aquilo que a gente fez de errado, erramos o alvo, fez, mas tem coisas que deixamos de fazer que também é pecado. Tem coisas
Então a lei, ela vai me apresentar, ela vai clarear isso daí. Mas a salvação, ela só está em Jesus Cristo. E os Gálatas, eles estavam achando que para ter comunhão entre judeus e gentios era necessário somar a promessa com a Torá, que era o livro da lei. E tinha o papel de levar a promessa e depois a herança, que era o Espírito Santo. A lei, ela leva até a promessa. O Espírito nos conduz a uma nova vida, a vivermos como irmãos em Cristo. Aleluia. E é por isso a necessidade de conhecermos as Escrituras, a sã doutrina, a palavra, as instruções, como de fato ela é. Porque, como eu disse, aqui está as práticas legalistas, as intenções e motivações equivocadas e erradas. As práticas, quando nós fazemos algo sem refletir, podemos nos tornar refém disso. E no capítulo 5, você pode abrir o capítulo 5 aí comigo? É por isso que o apóstolo, ele vai dizer assim, capítulo 5 da carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Vamos fazer a leitura até o número 12, até o versículo de número 12. Preste atenção, irmãos. É por isso que Paulo vai falar isso, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma está ou não está circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem nos convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união que o Senhor me dá, a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que eu sou perseguido? Se eu anunciar isso, então a minha pregação a respeito de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. É o que Paulo está dizendo. Qual é o segredo para vivermos em comunhão? Em amor, em unidade uns com os outros, e não permitir que o nosso eu, que a nossa velha natureza se revele. É no viver pelo Espírito Santo. O versículo de número 16 vai dizer assim, irmãos: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Se nós quisermos viver em comunhão, em amor, em unidade uns com os outros, e não permitir que a nossa velha natureza ela venha se revelar, mas pelo contrário, que ela venha morrer, para que o Senhor cresça em nós, só nos rendendo, deixando, permitindo
permitindo o Espírito de Deus dirigir as nossas vidas e não ceder aos desejos da nossa carne. Eles achavam que eles tinham que abraçar a lei para poder ter comunhão. E Paulo ele está dizendo: vocês têm que abraçar o Espírito. Vocês têm que abraçar o Espírito e não a lei. Porque o fruto do Espírito, irmãos, ele é mais sobre a comunidade do que sobre o indivíduo. Quando a gente vai fazer menção do fruto do Espírito, a qual vem aí no versículo 22, a qual vem: fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. A gente acha que são coisas relacionadas a nós, indivíduos, a mim. E ele está mais relacionado à comunidade, muito mais relacionado na coletividade do que no indivíduo em si. O fruto do Espírito tem a ver. O que o fruto do Espírito ele vai ter a ver com a circuncisão, com o legalismo? Tudo. Por quê? O amor, a qual Paulo está mencionando aqui, que o fruto do Espírito produz, não está se referindo ao amor próprio. Eu preciso me amar, mas como eu preciso me amar? Gente, a gente precisa se amar, sim ou não? Sim. Mas o fruto do Espírito, ele é muito mais em amar o outro do que a mim mesmo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é mais sobre o outro do que a mim. O nosso relacionamento com Deus vai refletir no nosso próximo. E o amor a qual ele está se referindo não é esse amor próprio, mas é o amor ao outro. É me doar ao outro, é pensar no outro. Irmãos, vocês já pararam para pensar que quando a gente se coloca no lugar do outro, que quando a gente faz pelo outro, a gente deixa de ser egoísta. A gente não fica dentro dessa bolha achando que só os nossos problemas que tem, ai, sou eu. E aí quando a gente olha para o outro, a gente tira os nossos olhos de nós mesmos, o foco de nós, e aí a gente vai ver que a gente tem muito mais para ajudar, para cooperar, do que a gente ficar só gastando conosco mesmo. E eu não estou dizendo aqui que não é importante nos preocupar conosco, mas o Evangelho é muito mais sobre o outro. Não é esse Evangelho egoísta. A paz não é essa paz interior. Eu preciso meditar, porque eu preciso estar com essa paz. Não é sobre isso, irmão. A paz a qual Paulo está se referindo é a paz entre os irmãos. Tem muita gente buscando a paz interior e vivendo em guerra uns com os outros. Tem muita gente dizendo por aí: eu não estou nem aí com o que os outros falam, deixa de falar, acha ou deixa de achar. Sabe? Aquelas mensagens egoístas, mesquinhas, egocêntricas. Isso não é Evangelho. E eu não estou falando de gente que não conhece, não. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja e que diz que conhece, com esses pensamentos, alimentando no seu dia a dia dessas coisas. Evangelho é o outro, é pensar no outro. O que Deus fez por nós foi mandar Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus estava pensando no outro, não nele. Isso é Evangelho. A longanimidade não é sobre eu ser calmo comigo mesmo, ainda que isso seja necessário, porque quando nós estamos bem conosco mesmo, não temos como fazer pelo outro. Mas o problema é quando a gente só fica em nós mesmos, e nunca pensa no outro. A longanimidade não é sobre ser calmo comigo mesmo, mas é a calma que eu tenho com o meu irmão. Ou seja, o fruto do Espírito, as vertentes do fruto, ele fala aquilo que fazemos em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo. A lei, meus irmãos, antes de Cristo, ela estava ali, para mostrar o pecado do homem
manter o povo de Deus nos seus limites. Esse é o objetivo da lei. Era para mostrar, irmã Marlene, é isso e aquilo. E para manter dentro dos seus limites. Só pode ir até aqui, não pode ser assim, não pode ser assado. Mas com a chegada do nosso Messias, né, falando ali no contexto do Gálatas, nasce ali uma nova forma. Agora seria crer no Messias, viver pela fé nele, confiando que no último dia quem vai me sustentar não é a lei, e sim a fé no Cristo ressuscitado. Amém? Amém. Aleluia. E ainda que a lei ela nos leve até Cristo, mas precisa haver uma nova forma de vida, e ela já foi profetizada. Porque viver de regras e das regras sem saber o porquê delas, vamos acabar vivendo dentro de um legalismo. Porque vamos fazer ações e ter motivações equivocadas, erradas, e isso é legalismo. Ou seja, nós vamos confiar nas nossas próprias forças. Se eu estou firme, se é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é por causa do Senhor. Não é por causa de nós, é por causa dele. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é por causa das nossas próprias obras. Porque o resultado das obras humanas por si só são obras da carne. E eu quero concluir, pode passar aí para o próximo, eu quero concluir dizendo que nós vimos aqui, irmãos, uma igreja que ela não foi fundada por qualquer um. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Se fosse hoje, alguém ia dizer que o apóstolo top das galáxias, literalmente. Né? Ele não foi fundado por qualquer um, irmãos. Foi fundado por alguém que tinha sangue no olho aí, né? Que se rendeu ao evangelho por inteiro, que conhecia, que sabia o que estava falando, que sabia o que estava fazendo, que sabia quem foi que lhe chamou. Mas uma igreja que foi uma igreja que, ao invés de influenciar, ela acabou sendo influenciada. E trazendo isso para o contexto de missões, a gente precisa, meus irmãos, refletir sobre isso. Ao invés dos Gálatas se posicionar, eles foram sendo contaminados por líderes judeus que estavam tentando modificar o verdadeiro evangelho. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Nem todos vão se interessar pelo caminho verdadeiro. E isso é um fato, é uma realidade. Quando nós vamos ver os evangelhos, a gente vai ver que as multidões estavam ali, mas as suas motivações eram receber milagres, bênçãos, revelações. Quando Jesus ele chama para segui-lo, quem foi que seguiu Jesus? Os 12. Não foi a multidão inteira. Não foi a multidão inteira. Então, irmãos, o evangelho é para poucos, é para aqueles que verdadeiramente, porque o caminho errado, o caminho torto, o caminho inchado por aí, vai ter multidões, mas só aqueles que verdadeiramente querem usufruir da presença do verdadeiro Deus, só aqueles que verdadeiramente querem submeter à vontade do Senhor, a verdade que liberta, esses vão se render ao genuíno evangelho, que muitas vezes pode não ser atrativo, como o que nós costumamos ver e ouvir por aí. Todo pregador, irmãos, toda pregação que disser a você que você precisa disso ou daquilo para complementar a sua salvação em Cristo, que precisa de algo a mais além do sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo não é o suficiente para você ser salvo, eu quero te dizer que é falso profeta, é falsa pregação.
Se disser que você precisa fazer algo a mais para ser salvo, para estar bem na fita, não é o verdadeiro evangelho. Cristo, ele fez tudo. O que nós precisamos é crer, nos render, submeter e obedecer. Aleluia. Aleluia. Viver debaixo da sua graça. E, detalhe, nós temos dois extremos aí. Nós temos esse extremo aí e nós temos o outro extremo. Qual é o outro extremo? Que usa da liberdade para fazer libertinagem. Eu estou debaixo da graça, eu já fui salvo mesmo, agora eu não preciso fazer mais nada, agora é só dormir, agora é só sombra e água fresca. Não é bem por aí. Eu posso pecar porque ele vai me perdoar. Ué. Eu estou na graça, eu não estou mais na lei. Não é bem por aí. Quem pensa assim ainda não encontrou o verdadeiro evangelho. Porque quem está debaixo da graça, quem encontrou o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que vai voltar, vai buscar a sua igreja, aquele que está debaixo dessa graça, aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, esse não vai pensar assim. Não vai. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é servo e Jesus é Senhor. Ele sabe que ele é filho e o seu pai. Não preciso um pastor ver, não preciso um irmão tal ver. Não, eu tenho temor no meu coração. Porque Jesus está me vendo, ele está comigo. Eu tenho Espírito Santo, porque a minha vida não é guiada por mim, ela é guiada pelo Espírito. Por que estava acontecendo aquilo ali? Porque os Gálatas, eles se deixaram guiar pelas suas próprias vontades. E quando nos deixamos ser levados pela nossa própria vontade, vai ter prejuízo, vai ter consequência. Mas quando nos rendemos ao Espírito, com certeza inclinaremos àquele que nos chamou. Amém? Aleluia. Só é possível fazermos missão, só é possível pregarmos o Evangelho quando entendermos verdadeiramente quem foi que nos chamou, para que ele nos chamou e por quê. O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso falar? As pessoas precisam de Cristo e ele me chamou com esse propósito, com o propósito de anunciar. Aquele que recebe o Evangelho e fica com o Evangelho somente para ele, ele ainda precisa conhecer o verdadeiro Evangelho. Porque Jesus, ele não morreu por um, ele morreu por todos. Aleluia. Ele morreu por todos. Glória seja dada a Jesus. Ele morreu por todos. E o Senhor quer nos usar. Ele quer nos usar. Ele quer levantar a igreja, não para ser influenciada, mas para influenciar. Aleluia. Levanta a sua mão e diz assim comigo: eu fui chamado para influenciar. Eu fui chamado para fazer a diferença aqui na terra. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor em Cristo Jesus possa ministrar melhor o seu coração. O horário não nos permite continuar, mas saiba de uma coisa, irmãos: você não foi chamado por acaso. Não fomos chamados por acaso. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo, porque tem muita vida perecendo. Tem muita vida precisando de nós. A minha família, a minha parentela está gemendo. Não conhece Cristo. O meu vizinho, o povo do meu trabalho, o povo do meu bairro, não sei de onde. A minha casa. Nós precisamos nos posicionar no Senhor. Precisamos nos posicionar. Porque se aquela igreja tivesse se posicionado em Cristo, com certeza não estaria acontecendo toda essa problemática. Sabe por quê? Porque ela teria influenciado e não sido influenciada. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas para isso precisamos conhecer a verdade como de fato ela é. Jesus é a verdade.
O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos passar para os avisos. Nós já estamos chegando ao final. Antes disso, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Você pode ficar de pé. Nós já vamos passar para os avisos. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada. E nós queremos pedir em nome de Jesus, nos desperta como igreja do Senhor. Nos desperta como igreja do Senhor, Pai. Quantas vidas perecendo, quantas vidas gemendo. Nos desperta como adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, obreiros, aqueles que foram chamados por Ti, que possamos ser sal da terra, que possamos ser luz do mundo. Nos ajuda, Senhor, a termos disponibilidade e disposição para conhecermos a Tua palavra, para não cometermos os mesmos erros a qual outros cometeram lá atrás, para não sermos influenciados, porque estamos vivendo em dias difíceis, em dias trabalhosos, mas para influenciar a nossa geração a seguir o caminho verdadeiro. Oh, aleluia! Louvado, exaltado é o Teu nome, eu sinto a Tua presença. Peço ao Senhor nesta noite, meus irmãos, me usa, Jesus, abre os meus olhos espirituais, abre os olhos do meu entendimento, me reveste, me guarda, me usa para o louvor do Teu nome, me desperta, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, a não estarmos aprisionados àquilo que não vai gerar vida, mas que só vai nos fazer cometer equívocos, erros, a guiar pessoas ao caminho errado. Nos ajuda, Deus, a sermos responsáveis, a termos temor pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Nos conduza, nos ajuda, nos auxilia, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome. E que vidas venham se render à Tua presença. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor, para todo sempre. Santo, santo, santo. Oh, glórias. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e
que a minha vida use-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Peça para Ele.